Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e segura meu poodle. E aqui é a Camila e eu vou dizer que eu vou ter um ADP nessa reunião. Eu sou o Guilherme Oliveira do Vitaminada e eu vou indicar aqui pra vocês coisas pra vocês rir. Bom, eu espero que sim, né? Hoje o episódio vai estar bastante intrigante. Vamos falar sobre a comédia nos filmes, esse gênero que muita gente gosta, mas nunca é premiado. Tudo isso depois da vinheta. Dançando boogie, 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 bye. Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois. É engraçado a gente perceber que, apesar... É quase unanimidade, né? É muito difícil alguém que não goste de filmes de comédia. Meio que a academia acaba esquecendo, né? Que eles existem propriamente dito. Eu achei meio injusto tu falar que eles não são premiados. Porque o que a comédia tem de framboesa de ouro não tá escrito. Isso é verdade. Muito bom. Eu acho que isso acontece porque comédia muitas vezes é mais difícil do que drama. Porque drama, às vezes eu sinto que é uma coisa do tipo, aparece algum animal aí, uma pessoa idosa, tipo, é fácil, sabe? As pessoas vão chorar, né? Só que eu acho que comédia é muito individual, então acaba sendo meio difícil mesmo você trabalhar com comédia, de criar uma coisa que vai fazer muitas pessoas darem risada, porque é muito pessoal o que cada um acha engraçado, assim. Eu vejo as pessoas recomendando filmes e séries, assim, que elas falam, nossa, porque eu morri de rir, que não sei o que lá, e aí às vezes você vai ver e você fica, nossa, por quê? Né? Ou o contrário também, né? Então, eu acho que entra um pouco nisso. Eu sei que tem bastante preconceito, porque também vários acadêmicos, essas coisas, falam que, e aí envolvendo a própria também academia de cinema, né? Que a comédia é tipo... é uma coisa barata, né? Tipo, é fácil. Geralmente isso que você disse. Por exemplo, uma cena onde tem alguém com uma faca indo em direção de uma criança, automaticamente isso prende a atenção de todo mundo no mesmo sentimento. Cara, apreensão, o que vai acontecer? Já a comédia é algo muito peculiar, porque não existe uma fórmula. O que faz o Carlos rir é diferente do que faz a Camila rir, do que é diferente do que faz o Guilherme rir. Para chegar a um denominador comum é complicado. Então, por isso que fica meio difícil achar como vou dizer, uma forma de fazer um filme que vai agradar a todos. Tudo isso que vocês estão dizendo vai justamente de encontro com tudo isso que a gente vive nesse exato momento, né? Que é uma tentativa, querendo ou não, de aglomerar o máximo de sentimentos possíveis dentro de um longa-metragem, que às vezes, tipo assim, esse excesso de tentar abranger tudo, às vezes acaba abrangendo não muita coisa, né? E aí você tem esses vários filmes também que, por exemplo, parecem falta de mau caratismo, entendeu? E acertar tudo ao mesmo tempo, mas acaba que acerta nada, fica uma confusão. Bom, a minha primeira, eu ia falar uma, mas eu acho que o Carlos vai falar, então eu vou pular, né? Pô, isso mas aí pra mim, é muita responsabilidade essa parada aí. Porque se eu não falar, aí eu vou dizer, pô. Mas então, eu vou falar aqui de um filme que eu vi assim. Eu fui ver muito lá, sei lá, vou ver, né? Que é um remake de uma série, acho que é dos anos 90, mas assim, é totalmente diferente da série, parece. Que é o Anjos da Lei, né? Com o Channing Tatum. E assim, eu amo esse filme, eu acho ele ridículo. Ele é aquele humor ridículo mesmo, assim, sabe? Que assim, as coisas acontecem e você fica, gente... Por quê? O que tá acontecendo? Mas eu amo muito. Eu não gosto tanto do segundo, apesar de também gostar bastante, mas é que eu acho que ele repete muito, né, as coisas do primeiro. Mas pra mim o primeiro é perfeito, assim, sabe? Eu acho que ele tem um timing muito bom, tipo... Não só da comédia do momento, né, de situações do momento, mas da história inteira, que é aquele negócio de situações que voltam e comentários que aparecem de novo, né, em outros momentos, assim. Eu adoro, eu gosto muito da premissa dele, né, que eles vão voltar lá pro ensino médio, e só que aí eles trocam, então o nerd acaba sem querer, né, entrando no lugar do que seria o jogador, né. Falado. Sim, e eu amo muito esse filme, eu acho ele engraçadíssimo, eu revejo ele sempre, e essa é a minha indicação. Fui assistir esse filme no cinema, o 2. O filme ia rolando e ele ia fazer a escada pra piada. Aí, antes dele fazer a piada, eu falava a piada. Aí, no filme, o personagem completava e fazia a mesma piada.
Isso repetiu algumas vezes durante o filme. Aí meu amigo olhou pra mim e falou, ei, tu já assistiu esse filme? Eu disse, não, cara, só que eu acho que eu sei do que ele tá falando, tipo, mas não tira o mérito. É algo que tu sabe que vai acontecer, mas é bom de ver. É que nem Ai, que interessante. É interessante, né, ter uma visão, assim, de alguém da comédia, né, justamente pra... Porque, realmente, eu acho que a piada do filme dele é bem aquela fórmula, né, de piada. Mas aí, realmente, se você conhece a fórmula muito bem, você consegue identificar. Que legal. Camila, tome cuidado com o que você vai falar pro Guilherme. Olha, Por quê? vídeo que aconteceu com o Coringa, né? Então, Ah, tá aqui agora. vou te contar uma piada rapidinho, Guilherme. É engraçado porque, tipo assim, nós temos nesse filme duas pessoas que eu considero para caramba no meio da comédia. É o Ice Cube, que ele, sabe aquele cara parece ser o cara mais mal-humorado do seu dia que você vai encontrar? Por conta desse mau humor dele, ele acaba, tipo, sendo engraçadão. Em vários filmes do Ice Cube tem essas características, né? E o Jonathan Hill. Jonah Sim. Hill, né? Eles. Eu não vou dizer que eu sou um amante do filme e tal, mas, eu gosto de alguns. Quase como uma sketch, né? Alguns trechos do filme. Eu acho bem interessante ele. É verdade. Por exemplo, uma coisa muito interessante é o final do filme. Porque o nome em inglês é Jump Street 22. Aí no final do filme, Jump Street 23. Aí fico fazendo isso até o 55. sim. Aí tem uma hora que o Jonah Hill sai, aí entra outro cara. Aí ele fala, você tá diferente, aí nem impressão sua. Aí depois volta o Jonah Hill, aí ele fala, senti sua falta. Tipo, cara, é muito bom, muito engraçado. Eu adoro também essa piadinha que eles têm de sequências de filmes, né? Que mais uma cena que viralizou muito é quando o Jonah Hill chega se exibindo depois de ter tido uma noite romântica com uma menina, e aí ele começa a falar e tal. Aí acaba que ele descobre que é a filha do capitão, do Ice Cube. Chega no peito, fica se espocando de rir, vai correr pra um lado, corre pro outro, blá 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 blá. Aí o Ice Cube pega a arma e coloca em cima da mesa, e ele, pô, cara, você não tem graça, não sei o que, você não se pode. Alguém bota de foda pra você. Sim, eu adoro essa parte. Eu acho que ele é um dos atores mais... Não Sim. entendo isso como uma coisa ruim, mas a fisionomia dele é muito característica. Pelo menos eu acho. Sim. Ah, que legal, agora que me toquei que o Jonah Hill também tá na minha lista de filme que eu vou indicar. Olha aí, que beleza. Então manda aí, Guilherme, manda o seu. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é o pior trabalho do mundo. Já assistiram? Eu tô achando que não. Ele... É com o Jonah Hill também, né? O Jonah Hill, ele é uma espécie de aspirante a produtor. Ele tá na gravadora de um rapper, de um grande produtor, que na vida real é um rapper, eu esqueci quem é o... Depois eu vou lembrar. Aí eles querem alavancar a empresa deles e tudo mais. E eles procuram ideia daqui, procuram ideia dali, o que eles vão fazer, e acabam que eles resolvem ir atrás de um roqueiro famoso. Só que por ideia do Jonah Hill. O Jonah Hill fala, cara, ele lançou uma música horrível, e o nome da música é Africa Child, onde o cara é completamente... fala muitas besteiras e tal na música. Inclusive no filme sai com uma manchete assim: Africa Child foi a pior coisa pra África depois do Apartheid. Então, tipo, não é uma coisa muito boa. Aí eles vão atrás dele. Só que esse roqueiro, fazendo alusão a um bom roqueiro, é um completo de um degenerado. E aí o cara só leva o Jonah Hill pra coisa ruim. Ele acaba, tipo, traindo a mulher dele. Aí ele acaba usando narcóticos, entre outras coisas. Aí que a gente vê, tem uma hora que você olhando dessa visão, você sente que o cara tá no burnout. Ele tá cansado, que ele não aguenta mais. Tanto que no final do filme, tudo que esse cara tinha que fazer era levar o roqueiro de um ponto da Inglaterra para os Estados Unidos em 2 dias para fazer um show. Só que aconteceu tanta coisa que ele já não queria mais fazer isso. No final do filme ele consegue levar o roqueiro lá pro show, só que ele desiste da carreira de ser um produto dessa empresa, porque ele vê que aquilo ali não é o que ele quer fazer. Aí, tipo, aquele momento em que você persegue tanto uma coisa achando que é o seu sonho, na verdade você vê que você não está mais correndo atrás do seu sonho. Você está correndo atrás de uma coisa que já não é mais o que você quer. Acaba largando essa empresa gigantesca e vai para uma outra menor e se sente mais feliz. É muito besterol, assim, muita coisa engraçada, muitas piadas pesadas, mas te faz pensar. Às vezes quando a comédia é boa, ela te faz pensar.
Uhum. Nossa, eu fiquei interessada, eu não conhecia esse, mas parece ser muito bom. Principalmente a hora que você começou a falar a hora que ele começa a rever, né, o que ele quer da vida, eu fiquei, nossa. Pra ser pensado, né? Aquela parada mais mítica. Nossa, que eu estou a fazer da minha vida. Uhum. Isso Muito mesmo. interessante. A mulher dele, uma enfermeira, e como toda boa enfermeira, ela tá sobrecarregada. Perdão, ela não é enfermeira, ela é médica. Só que ela trabalha muito, e aí ela recebe uma chance de promoção, só que em outro estado. E ele não quer ir pra esse estado, ele vai ter que abandonar o trabalho dele. No final do filme, ele acaba indo pra esse estado onde ela ganhou a promoção e cria a própria gravadora dele. Ah, legal. Eu achei muito interessante a premissa do filme. A hora que você falou, eu pesquisei aqui, eu lembro que eu já vi ele em alguns lugares, assim, tipo, quando eu tava procurando filme pra assistir, sabe? Mas eu nunca peguei pra ver, mas agora eu vou colocar na minha lista pra ver. Cara, mas a cena dele falando... Eu esqueci como é que é o nome do roqueiro. Mas ele fala que ele é tipo o novo Jesus, só que branco. Então eu vou mandar agora um Tira da Pesada. Eu vou falar de um Tira da Pesada porque recentemente saiu umas imagens da gravação do quarto filme. E simplesmente boa parte do pessoal que me segue o Bug Pop, as pessoas não sabiam do que se referia, cara. E aí, cara, eu fiquei assim, como assim vocês não conhecem a saga de Axel Foley, cara? Pô, era uma das comédias que muito passava antigamente na sessão da tarde. É o Tira, cara. É um Tira completamente despirocado. Ele consegue pegar todas as informações que ele quer, como ele quer, das formas mais absurdas possível. Inclusive, colocando uma banana na descarga de um carro. Só Caraca, essa cena é muito... Caraca, ela é muito engraçada, porque... Tem dois outros policiais que também estão no caso. Só Axel Foley, que é o Ed Murphy, ele acaba pensando assim, putz, esses caras vão acabar me atrapalhando e tal. Você quer saber? Eu vou dar um jeito de enrolar eles. E como eles estão dentro do carro, o Ed Murphy chega lá e começa a conversar com eles. Olha, quer saber? Eu perdi, realmente vocês estão muito à frente de mim. E como vocês estão muito tempo aí, eu vou pedir pra trazer alguma comidinha pra vocês. Aí os caras, não, a gente tá em serviço e tal. Não, eu insisto. Enquanto a moça tá fazendo a entrega dos lanches pra eles, o Foley colocou uma banana. Na verdade, não é uma, são várias bananas na descarga do carro. E aí, quando eles percebem que o suspeito tá saindo, eles ligam o carro. Quando eles estão tentando ligar o carro, eles não conseguem. Aí só aparece o Foley já saindo com o carro na frente deles. Pra ver que um bom policial consegue se sair de uma situação com o mínimo de coisas, né? Tipo... É só a banana, né? Só uma banana. Eu não sei se você sabe disso. Eu fiquei sabendo disso recentemente, mas nesse filme foi uma das primeiras participações na televisão do Damon Wayans. Sabe aquela cena que ele tá que ele chega no restaurante, aí começa a fazer um barraco, aí tem um atendente lá e começa a discutir com ele? Aquele atendente é o Damon Wayans. Caraca. Olha. É esquisito porque ele tem cabelo aí, é muito engraçado. Ninguém o reconhece, né? Reconhece. Cara, eu acho que os anos 80 foi o auge do Ed Murphy, né? Foi sim. Quando ele começa a fazer esses filmes e tudo mais. E tem várias perseguições e o próprio Ed Murphy fazendo as cenas de perseguições lá. Pô, é muito, muito interessante ver o auge dele. Também gosto bastante. E esse filme também, ele é pura sessão da tarde, né? Assim, a hora que você falou, a primeira coisa que eu lembrei foi eu vendo o filme na sessão da tarde, sabe? É aquele tipo de comédia limpa, né? Que tu pode assistir com a tua família que tu não vai ter problemas. Sim. Não que torne uma coisa... Não que uma série, um filme um pouco mais pesado seja ruim. Mas é que tem horas que você quer assistir, tipo, sem ter que se preocupar com coisas pesadas, né? Sim. Mas... Engraçado que também, desse Tira da Pesada, a primeira coisa que me vem na cabeça também é aquela trilha. Pam, pam, pararara. Tipo, uma... Não, isso é muito... Mas ainda assim é uma trilha, tipo, muito anos 80. Pelo menos é o que não sai da minha cabeça quando um Tira da Pesada e vem essa musiquinha. É bem marcada, né, as trilhas dos filmes dessa época, assim. Não sei se é porque a gente também ouviu muito na Sessão da Tarde. Na Sessão da Tarde, mas realmente, tipo... É impossível você falar dos filmes e não lembrar. Verdade. E às vezes você pode não saber o nome do filme, mas é só lembrar a música, né? Às vezes não sabe o nome do filme, mas você sabe que você conhece o filme. Sim, é exatamente isso. Bom, então eu vou falar o que eu ia falar no começo, mas aí eu não sei se o Carlos vai falar, né? Então, então eu vou falar já, que é As Branquelas, porque assim, pra mim,
Você ia falar dele? Desculpa. Vocês iam falar? Eu não ia falar porque eu disse assim, alguém vai falar, então eu vou deixar. Você ia falar, Guilherme? Não. Ai, que bom. Olha aí. Acho que às vezes é aquele caso de que todo mundo fica, e alguém vai falar. E ninguém fala. Isso. Alguém tem que assumir a bronca, né? Alguém tem que ir lá e mostrar. Não, é porque eu acho que assim, pra mim, não tem como. Você fala assim, fala aí um filme de comédia. O primeiro que eu penso é As Branquelas, assim. E eu acho que é um filme que marcou muito, assim, muito a nossa geração e o Brasil, né? Porque eu descobri que, tipo, lá fora eles não consideram tanto, assim, As Branquelas. Não é um filme que eles têm tanto carinho quanto aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, assim, a gente tem muitos memes do filme, assim, frases. Sempre que os atores, né, o Terry Crews vinha pra cá, tipo, todo mundo lembrava e ele ficava feliz. Então, assim, eu acho que As Branquelas é um fenômeno cultural aqui no Brasil, porque não é possível. E ele é muito bom até hoje, assim. Às vezes eu tô assim, eu começo a procurar, tipo, vou ver algum filme, né, na televisão. Aí eu vejo lá, As Branquelas, eu vou ver esse mesmo. Ainda não vi As Branquelas essa semana, né? Alguma coisa assim, porque é um filme icônico, não tem como. Eu entendo que não é um filme que talvez fosse feito hoje, né? Porque tem várias questões nele que você pode, tipo, achar problemática, e eu também acho. Mas eu não sei, eu acho que a gente criou um apego e, assim, uma cultura em cima desse filme, que eu acho incrível, eu acho linda e... Pra mim não tem como você falar de filme de comédia sem falar de As Branquelas. Cara, eu gosto muito daquela cena do Latrell dançando na balada. Eu adoro! Aquilo ali se eu pudesse moldurar e colocar no meu quarto, nossa, já estaria já. Latrell, tá dançando. E ele lá, Mas é engraçado que, por exemplo, como a Camila tá comentando, né? Porque apesar dele ir pra vários lugares que hoje são muito mais polêmicos do que quando foi lançado, é um filme incancelável, né? Porque apesar de toda essa situação, as pessoas elas ainda comentam sobre esse filme e comentam só as coisas boas, conseguindo fazer essa separação, né? Problematizando esse filme, assim, nunca... Bem, não presta atenção nisso, né? Mas nunca reparei em alguém, porque ela fez errado nisso. A frase mais, tipo assim, não é a frase mais icônica, porque o filme todo parece que ele foi feito a partir de garjões, né, cara? O filme todo é uma sequência de garjões. São aquelas sequências de frases que, tipo assim, a pessoa fala uma palavra e vocês completam, né? Mas, pra mim, o grande plot é quando o Latrell tá no chão e aí ele tá baleado, o Marcos vai falar com ele. Aí ele chega assim e diz, saia daqui, você mentiu pra mim. Aí, calma, cara, não sei o que, eu tava vendo a investigação. Aí, não era isso. Que você é negro. Cara, isso é muito bom. Porque você acha que ele vai falar, tipo, você é um cara, alguma coisa. E é uma quebra muito boa. Porque você tá nessa expectativa. E aí, quando pensa que não, aí ele só diz assim: não, é porque você é negro, cara. Posso estar falando besteira agora aqui, momento. Sabe, antigamente, quando tinha o negro que era de dentro da casa do senhor dos escravos? Aquele negro que fazia parte da família? Eu acho que nesse ponto o Latrell tá nesse nível. Ele já acha que ele é um cara branco. Tipo, por isso que ele tem essa repulsa pelo irmão branquela. Sim, eu também. Eu sempre tive essa visão também. Que, tipo, na cabeça dele ele já tá, tipo, fora, assim, né? Eu consigo lembrar de várias coisas engraçadas nesse filme. Primeiro, o cara, ele entrando na casa do Latrell com a menina que ele gosta. Aí o cachorro gigante, né? É o meu Não, e o quadro gigante do Latrell, tipo, seminu assim na casa, né? Aí ela perguntando, de quem é esse quadro? É do meu treinador. Você tem uma foto do treinador? É pra me inspirar. É muito bom, gente. Eu adoro toda a premissa do filme, é muito ridícula, porque é muito aquele negócio de, eles não ficam parecendo elas, é óbvio que não são elas, que são dois caras, mas assim, no filme, tipo, a hora que eles encontram as amigas delas, elas tipo, nossa, mas assim, vocês são mais altas? Aí eles, a gente fez os joelhos. Eu vou indicar a trilogia do sorvete. Vocês conhecem? Não. É muito boa, eu adoro. A trilogia do sorvete, como toda boa trilogia, são 3 filmes. Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Heróis de Ressaca. Cara... Não, mas fala o porquê que chama a trilogia do sorvete, Guilherme, que é muito bom. Porque em cada filme eles estão tomando sorvete em alguma cena. É isso mesmo? E é sempre um corneto, né, se eu não me engano.
Tecnicamente é The Cornetto Trilogy. Ah, sim. Tô sempre tomando um corneto e em alguma cena. Já assistiu? Nunca assistiu, não, Carlos? Não, de verdade, bicho. Todo mundo quase morto, com Simon Pegg. Não assisti. Mas eu gosto do Simon Pegg. Eu acho que você ia gostar desses filmes, viu, Carlos? É muito engraçado, é muito bom, eu adoro. Vamos começar pelo Herói de Ressaca. Esse é muito bom. Imagina que vocês têm um amigo que no ensino médio ele é o rei do colégio. Todo mundo ama ele. Depois de 20 anos, ele é um fracasso total. E ele ainda vive nessa vibe do colégio. É isso o filme. Conta a história desse cara. Aí, nesse filme, na época do colégio, eles tentaram cruzar uma linha de 12 bares para tomar uma cerveja em cada bar. Só que uma cerveja, uma caneca, equivale a 1 litro. Então eles iam ter que tomar 12 litros de cerveja. Eles conseguiram 11 da primeira vez. E o último bar, que é o fim do mundo, não conseguiram. E aí o cara passa anos, a vida do cara é completamente destruída, tipo, por uso de drogas e, sabe, uma relação com pais, esse tipo de coisa. Acaba que ele descobre na cabeça dele que a forma dele ter um sentimento melhor de vida é voltando na mesma cidade, com os mesmos amigos e tomando as 12 cervejas. Parece que é um drama, na verdade. Só que o que é interessante, a cidade tem alienígenas. Eles não sabem disso. Sim, é muito engraçado porque ele consegue recrutar todos os amigos dele. O que é mais legal, todos os amigos dele são grandes atores britânicos. O filme é feito com grandes atores britânicos, então, tipo, é um elenco de peso. Eles vão na cidade e ele não mudou nada, continua a mesma coisa. Começa a achar estranho, mas deixam pra lá. Até que um deles acaba matando alguém sem querer. Tipo, acontece você matar alguém sem querer, né? Um deles acaba... Quem nunca, né? Um acidente. Acordei hoje sem querer. Acaba que é uma espécie de robô, manequim alienígena esquisito. Eles vão seduzidos pelo astro principal, o Simon Pegg, esqueci o nome dele no filme. Eles continuam até o fim do mundo, que é o nome do bar. Eles querem cruzar esse caminho. E aí eles conseguem. Só que o que eles não sabiam é que um deles era um robô alienígena. É porque é engraçado, ele é uma espécie de robô, porque ele se monta, mas ele é um alienígena. Só descobre isso no final. E esse alienígena, eles vieram pra Terra porque é aquela premissa do Thanos de que a superpopulação, falta de alimento, tá devastando tudo, e aí eles resolvem, na base do argumento, eles fazem com que o cara vá embora e deixe a Terra como tá. E eles vivem a vida normalmente. Só que o principal acaba montando uma equipe de cowboys e viver da vida como uma espécie de matador de cowboy, uma parada assim, tá ligado? Tem também Chumbo Grosso, esse dá um pouco de medo, assim, ele é bem sinistro, não é, Camila? Sim. Ele vai pra cidade, ele é um policial daqueles bem doidão mesmo, que acaba sendo mandado pra uma cidade completamente pacata. Não tem nada. O máximo de crime lá é uma criança roubando um chocolate. E a cidade é completamente perfeitinha. E ele começa a achar isso estranho. E acaba que ele descobre que tudo faz parte de um culto, aonde quem sai do padrão da cidade é morto por eles. Detalhe que todo esse 2 filmes que você tem é muito humorado. Só que com esses elementos de outros temas, como drama e o tempo. O que é bom, o que eu acho muito legal quando fazem isso, tipo, quando fazem um humor muito legal e mesmo assim dão uma trama pra aquilo, pra não ficar só um besterol completo. O que eu gosto muito da trilogia, né, do sorvete, é que eles pegam esses gêneros de filme de ação, principalmente, né? Então é tipo, sci-fi, né, invasão alien. Aí o do Chumbo Grosso é uma coisa meio policial, ação policial, e o Todo Mundo Quase Morto de filmes de zumbi. E eles meio que subvertem totalmente, assim, sabe? O comum desses filmes, né? Então, é isso que eu gosto muito dessa trilogia. A forma como eles pegam os estereótipos desses outros gêneros que todo mundo adora consumir e, tipo, zoam. Tipo, é sempre o herói que você não espera que vai ser o herói, sabe? Essas coisas, eu adoro. Isso, você não espera uma atitude altruísta daquele cara e ele vai lá e faz. Você não espera que ele consiga fazer tal ato, ele consegue. Tipo, no Todo Mundo Quase Morto. O filme todo é um tipo de filme de zumbi, as pessoas fugindo e tudo mais, se amontoando em equipes e tal. E qual é o diferencial? O final. O final é que as pessoas simplesmente conseguem derrotar os zumbis e agora os zumbis são usados para
como peso de pedra, peso de papel, vamos dizer assim. Tem até uma cena que os zumbis são feitos corrida, e aí eles, tipo, apostam corrida com eles e tal. Só que nesse filme tem uma cena que é com um amigo dele, que é o Nick Frost. Ele vira um zumbi no filme, tipo, e ele é muito amigo do cara. E o que ele faz? Ele amarra ele no celeiro da casa dele lá e fica jogando videogame com ele até... Caraca, eu tive que pesquisar e vi que é o Edgar Wright, né? Pô, o Edgar Wright, eu gosto... Ele é um bom Wright, né? É um bom Wright. Sim. É interessante porque ele faz uns filmes bem complexos, né, cara? Eu tenho, por exemplo, o próprio Scott Pilgrim, né? Uhum. Pô, que é um baita filme. Pelo menos eu acho que é um dos melhores, assim, que eu tenho na cabeça. E a forma como ele dirige também, eu acho bastante intrigante como é que ele faz essas costuras entre diferentes partes do gênero, mas que ele consegue abraçar tudo. Pô, eu acho bem interessante como ele faz essas conexões. Sim. Ele tem esse mesmo detalhe do Scott Pilgrim, aquele corte de cena rápido, de um lado pro outro, assim, deixando... E é muito interessante isso, porque ele faz esse corte de cena pra uma cena, tipo, muito lenta, do cara abrindo um refrigerante, conversando com besteira e tal. Ou seja, tu fica numa expectativa, cara, agora vai acontecer alguma coisa e tal, e ele bota a arma, bota o colete, não sei o que e tal, e ele vai andar. Então, ele mexe com a tua cabeça, assim. Sim, eu acho que todo mundo devia assistir a trilogia de sorvete, porque é tudo isso que o Guilherme falou, né? Tipo, ele brinca muito bem com tudo, os diálogos são muito bons, e eu acho que ele é um ótimo filme, uma ótima trilogia, né? São filmes ótimos pra ver essa questão mesmo da quebra de expectativa e de como às vezes a gente fica condicionado, né? Igual que o Guilherme falou agora, né? Que a cena começa de tal jeito, aí ele monta, vira, que não sei o que lá, então vai acontecer tal coisa. Não vai acontecer, sabe? É verdade. O que eu acho, o que eu vou falar agora aqui, é esse padrão hollywoodiano, onde as pessoas bonitas geralmente estão lá fazendo filmes, sendo os heróis e tudo mais. Nesses 3 filmes não são caras simples, tipo, um deles até com um gordinho, e tipo, e mesmo assim a história fica linda e você acredita no que eles estão fazendo, não tira o mérito e fica até melhor. Minha última indicação vai ser um que é recente, né? Que lançou recentemente. E aí eu acho que entra naquilo que a gente conversou no início, de que às vezes é uma questão muito pessoal, porque eu sinto que esse filme falou muito comigo, principalmente com a Camila, tipo, pré-adolescente, que é o Red, Crescer é uma Fera, né? Da Pixar. Que eu amo esse filme e, assim, eu me vi muito em várias coisas que acontecem no filme. Tipo, eu conseguia lembrar, assim, de ter passado por situações parecidas, né? Eu não virava um panda, mas eu me lembro de... viver um pouco. Não fisicamente, né? Não fisicamente. Várias situações que eu lembrava, e também eu acho que ele é um filme que você sente muito vergonha alheia de tudo que tá acontecendo em vários momentos, assim, sabe? Tipo, quando a mãe dela vai confrontar o menino que ela tava desenhando, essas coisas. Eu gargalhava. E fazia muito tempo que eu não via um filme de animação que me fazia gargalhar do jeito que eu gargalhei com esse, sabe? Então, ele se tornou um queridinho meu, né? Eu adoro esse filme. Eu acho, pra mim, ele é muito bom na comédia. Então, é por isso que ele também tá aqui. Camila, deixa eu te perguntar. Eu não assisti esse filme, mas nessa hora que tu falou aí, que você vê a cena, você fica com vergonha alheia, mas é porque você já passou por essa situação, nesse sentido. Geralmente a gente fica com vergonha alheia de se imaginar estando aquela coisa acontecendo com a gente. Mas ou como que já tenha vivido, né? Isso. Mas como é um filme sobre adolescência, é exatamente isso que o Carlos falou. Você se sente vendo uma cena que você viveu? Não, eu acho que era mais da situação da Mei mesmo, de me colocar no lugar dela e ficar assim, o que Sai daí! O que tá acontecendo, sabe? Porque, assim, nas cenas mais vergonha alheia, assim, nunca aconteceu comigo. Só que, assim, tem várias coisas dela que aconteceu comigo, né? Tipo, a questão do Tamagotchi, bichinho virtual, sabe? De ficar desenhando no caderno. Das minhas amigas eu lembrei bastante. Então, tipo, aí ia acontecendo as coisas mais estranhas com ela, assim, com a mãe dela. E eu parecia que eu via do tipo assim, não faz isso. Parecia que eu tava sentindo, assim, sabe? E fora a parada das boy bands, né? Das boy bands, eu adoro. Nossa, eu amo esse filme. Mas eu acho muito interessante como essa tratativa, né?
retrata de uma mãe, parada da mãe ser uma figura clássica, né? Uma pessoa mais culturalmente, seguir todos aqueles planos e tudo mais, sendo que ela já passou por aquilo também. Então, cara, eu gosto muito dessa dualidade, desse formato, como eles acabam mostrando, que no fundo, a mãe, ela queria também mostrar aquele lado que, tipo assim, é um pouco mais maleável, né, com tudo aquilo que tava acontecendo, mas ao passo que, tipo assim, ela também tinha que manter aquela dureza que foi passada pra ela também, né, porque a avó também, tratou ela quase da mesma forma, então tinha todo esse ciclo meio que vicioso, né, e que a Mei consegue quebrar, ainda bem conseguiu quebrar. Esse é o grande trunfo também do filme, né, que é justamente essa coisa da discussão que ele traz e também de todas as alegorias pro crescimento, né, e de hormônios à flor da pele, essas coisas que ele tem, sabe? Então, esse filme é incrível, eu amo ele e eu acho que ele merecia muito mais amor do que ele recebe. Eu acompanhei boa parte do que aconteceu com as minhas irmãs, né? Aquelas mudanças e tudo mais. Então, tipo assim, apesar de não ter acontecido na minha pessoa, mas como eu acompanhei com as minhas irmãs, teve aquela situação de, pô, já vi essa parada antes, entendeu? Ah, legal. Não minta, Carlos. Eu sei que tu curtia boy bands. É porque quando eu comento da parada das boy bands, a parada das boy bands, cara, essa febre chamada Rebelde, boa parte das músicas eu conheço porque as minhas irmãs era uma TV única e, tipo assim, a partir da tarde, quando terminavam os filmes, geralmente era a hora que começava no SBT a transmissão da novela. Então, tipo assim, eu assistia a Rebelde. Meio que quase forçado, mas eu assistia a Rebelde, entendeu? E nossa, foi um fenômeno, né? o CD, de ter aquelas... eram umas pulseirinhas que tinham... Não era pulseira, era umas munhequeiras. Tipo uma munhequeira toda assim. Que era... Nossa, tinha cards que era tipo Yu-Gi-Oh! Cartinhas que lembravam muito Yu-Gi-Oh! Sofreu a mesma represária de que era do capiroto, tinha que queimar e esse tipo de coisa. Mas não que não fosse, diga-se de passagem. Cara, mas o mais engraçado é que, tipo assim, você conversa com as pessoas que assistiam a novela, elas não assistiam a novela porque gostavam da novela. As pessoas, elas acabavam assistindo a novela pra ouvir as músicas. É verdade. A coreografia. Curtindo a Vida Doidado. Clássico. Uma comédia simples, limpa, sem baixaria, completamente animada, que conta a história de quem? Ferris Bueller. Cara, eu acho muito legal esse filme, porque é o último dia de aula deles, tá certo isso? Sim. É o último dia de aula deles. E ele sabe que o ensino médio é o último dia muito feliz da sua vida, vamos dizer assim, tipo... Não que você não vai ser feliz, mas o ensino médio é maravilhoso pra quem viveu um bom ensino médio. E ele sabe que aquilo ali não vai voltar mais. Ele sabe que tudo que viveu ali vai ficar ali. Então ele quer ter o melhor dia dele naquele dia. Tipo, vivendo a vida doidado. E é muito bom porque tudo que ele faz dá certo. Todas as cenas ele tá se dando bem. Imagina você sai de casa, entra no cinema, sem bilhete, assiste o filme, come uma pipoca, toma um sorvetinho, aí vai merenda, depois sai, encontra alguém e assim, vai vivendo feliz, tipo, como se nada pudesse te impedir. É nesse dia. E o que é legal, ele tem 2 amigos. A namoradinha dele, que apoia ele em tudo, mesmo ficando um pé atrás, mas confiando, sabe? Tipo, cara, vai dar certo, confio em ti, mas enquanto ele tem um outro amigo, que é sempre o pessimista, mas também confia de ir com ele. E ele vai fazendo a história. E o que é legal, tem um diretor que nesse filme é retratado como um vilão. Eu tava vendo sobre vilões e ele é um vilão, mas ele não é um vilão do mal. Ele é um vilão que ele quer impedir o Ferris de estar gazetando aula. Ele passou o ano faltando e esse é o último dia que ele pode fazer isso. Ele só quer impedir o Ferris. Ele é o vilão do filme. Mas tudo dá errado pra ele. E você torce contra ele, mesmo ele sendo, digamos, o certo. Porque não é certo você gazetar aula, não é certo você faltar aula. Mas nesse filme você fica do lado do Ferris, tipo, mesmo tudo dando certo pra ele. E é muito interessante isso. Tem alguma cena que ele fala, cara, nos próximos 20 anos você vai estar vivendo a sua vida fazendo uma coisa que você não quer, ou trabalhando duramente, mas
Você não vai ter mais isso de novo. E aí ele te dá ele acaba dando essa chance pra eles de ter um último dia de colégio inesquecível, vamos dizer assim. Eu acho muito bom isso. Outro clássico da sessão da tarde, né? Que assim, é impossível não lembrar de a gente assistindo as coisas da tarde, assim, na Globo nesse momento. Caraca, eu acho muito, muito interessante a história por si só, porque tudo meio que a história toda ela é contada a partir da visão do Ferris, né? Uhum. Então, tipo assim, os planos que vão acontecendo e vão se encaixando exatamente com os fatos, me parece aquele cara que sabe que tá contando a história dele e em algum momento conta uma parada grandiosíssima. Pô, às vezes eu tenho essa impressão e aí, pô, é muito interessante como no final de tudo, que eles vão estar contando lá a história, como ela acaba fazendo aquele sentido, o plano dele se encaixa exatamente naquela narrativa, né? Tanto é que termina ele colocando aquelas gravações enquanto acho que é a mãe dele ou é a irmã dele que tá indo pra saber como é que ele tá lá e tal. Pô, é muito engraçado, de verdade. Se ele se esforçasse tanto pra estudar como ele faz pra não estudar, ele teria um futuro brilhante, né? Sim. O melhor de tudo, quer dizer, o mais engraçado é quando ele termina toda aquela situação e aí você vê o diretor andando, tipo, que ele voltou correndo pra provar que o Ferris não tava em casa, e quando ele chega lá, o Ferris é que abre a porta, alguma coisa assim, né? E aí meio que ele perde tudo, meio perde chave, perde um monte de coisa. E aí ele volta a pé pra casa, né? E aí o pessoal, tipo, ele tá voltando todo destruído. E aí ele tá voltando pra casa, provavelmente. E aí passa o ônibus da escola e o pessoal zoando o diretor. Pô, isso é muito engraçado. Né? É uma antítese. O Ferris teve um dia perfeito. Tudo deu certo pra ele. Enquanto o diretor teve provavelmente o pior dia da sua vida. Deu tudo errado pra ele. É exatamente isso. Pô, eu acho engraçado aquele professor que fica lá, né? Ferris Bella. Aproveitando esse gancho aí do carro, o último filme aqui que eu queria encerrar, cara, é Matilda, o original de 96, não o mais recente, né, o musical. Cara, nossa, bicho, é um filme tão... Claro que eu acho que ele não é... Mas, assim, a parada dele, a fantasia que acaba acontecendo é muito engraçado. E pelo simples fato do Danny DeVito estar lá, tudo muito engraçado. A primeira parte... porque ele faz toda uma construção narrativa e ele não precisa parar a história pra te contar. Ele te insere na trama. E isso eu acho muito inteligente, porque ele não subestima quem tá assistindo. Muito pelo contrário. E aí, o único refúgio dela, que ela tanto queria ir, é a escola. E aí lá ela tem uma diretora que é muito amigável, né? Pra não dizer o contrário. E no meio disso tudo, no meio dessa confusão, desse amontoado de gente, poderia ter destruir toda a trama, a gente tem o contrabalanço disso tudo, né? Que é a professora, a professora Honey. Então, caraca, tipo, ela é muito, muito divertida de se assistir. Tem essa história muito... E o melhor de tudo é que o pai da Matilda vendeu um carro para a diretora. E a diretora começa a perseguir a Matilda porque ela descobre isso. Sim, que aí é um carro zoado, né? E aí ela fica, vou me vingar dele. Mas ela não se vinga dele, ela se vinga da filha, né? Exato. Só tem tu, vai tu mesmo, né? A senhorita Trunchbull, cara, e Matilda tem várias cenas icônicas, cara. As ações da diretora são muito icônicas, tipo, tu fica com medo mesmo do que ela vai fazer com uma criança. Parece que ela vai acabar matando uma criança. Tipo, quando a cena dela colocando uma menina dentro de um caixão de prego. Cara, aquilo ali é meio severo, você não acha? Não, é muito. Recursos humanos aonde? Tem alguma cena icônica que tu queira comentar aí, Camila? Ai, pra mim é a cena que eu sempre lembro, assim. A primeira que eu lembro é a hora que ela tá brincando lá com as coisas da casa, né? Que aí tudo começa a rodopiar e ela dançando e tal, que é quando ela, né, começa a descobrir os poderes dela. Então, não sei, pra mim, a hora que você fala Matilda, é a primeira coisa que me lembra essa cena, sabe? Pô, eu vou comentar uma aqui que é a do chocolate. A do bolo de chocolate, que aí veio tipo assim, eu soube que sumiu meu bolo, minha fatia de bolo daqui e tal.
E eu quero saber quem foi. Quer dizer, eu já sei quem foi. Aí lá chama o rapaz lá todo, sim, senhorita Trunchbull e tal. Então, você gosta de bolo, né? Sim, senhorita Trunchbull. Então, só um minutinho. Aí lá vem a merendeira, bicho. A merendeira toda caquética, coitada. Aí ela deixa assim, tá toda suja. Ela tá toda suja, uma senhorinha. Ela diz assim, aguardo vocês na merenda, no intervalo, quer que seja. Putz, cara, é muito legal, muito bom. Aquela cena, já viu aquela piada do Cambota, que ele fala assim, o pai dele falou pro Cambota, então você gosta de bolacha? Ai. Enquanto eu conecto no meu serviço de streaming favorito, eu deixo aqui aberto o microfone para o momento jabá. Queria que vocês, se quiser também, não vou obrigar, seguir o Vitaminada. O Vitaminada a gente tem um programa de rádio na 87,9 FM, As Vozes da Comunidade, o Vitaminada. E o meu Instagram, para quem quiser também, Gui Duckman. Bom, tô aqui de novo, né? O meu arroba é o Sétima Camila. E lá a gente fala bastante sobre recomendações de filmes, análise da cor dos filmes, né? O que cada cor significa. Inclusive, tem um rios muito antigo que eu tenho que achar, que eu falo sobre o porquê que as comédias, né, estão desaparecendo aos poucos, né? A gente não vê mais tanta comédia no cinema em si, né? Como a gente via antes. Vamos ver se melhora um pouquinho agora, né? Mas tô lá. Me sigam e vamos conversar também sobre nossos filmes de comédia favorito, porque eu amo comédias, adoro sempre estar descobrindo novas comédias também. Então, para você que está nos ouvindo de alguma plataforma externa, nos siga no Instagram, _BugPop, também no Instagram e no TikTok. Já no YouTube, basta nos procurar por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado Camila, muito obrigado Guilherme e Craig, pode encerrar?